A igreja viveu, aí não está ligado à igreja em si, né? Mas eu vejo que a igreja como um todo, né? Ela passou um momento, uma espécie de crise, né? Um momento difícil. No nosso caso aqui, um grande percentual de discípulos do Rio Grande do Sul decidiram voltar para lá. Foi uma série de acontecimentos, né? Mas enfim, não necessariamente também, né? Nós sabemos que quem governa todas as coisas é Deus, né? Então, nós, como pastores e líderes de célula, a gente explica que o quarto pilar da visão é o enviar, e a gente gostaria de enviar as pessoas e elas permanecessem debaixo da nossa cobertura. Mas nem sempre o pilar do enviar, ele acontece como a gente planeja. Às vezes o enviar vai acontecer de um outro jeito. Aquela pessoa vai se direcionar para um outro local, uma outra cidade, um outro estado, outro país, e não necessariamente que vai continuar debaixo da nossa cobertura. Né? Até um outro ministério. Porque nós estamos aqui para formar discípulos para Deus, não é para uma denominação. Claro que como pastores a gente sonha. Qual é o pastor que não quer ver o seu ministério crescer? Se você acredita que você é um homem de Deus, você quer ver o seu ministério crescer. Não vai trabalhar para diminuir. Mas não, as coisas não acontecem como a gente planeja. Né? Às vezes a gente forma discípulos, como eu já falei, a gente forma discípulos para o reino. Né? E Deus coloca cada um no corpo como Ele quer, como a gente leu ali em 1 Coríntios 12. Né? E a gente tem que ter maturidade para entender isso. Eu me lembro que nessa época do auge, o Fernandinho gravou, eu acho que não sei se é aquele CD Uma Nova História, né? Que é um CD que explodiu, né? As músicas até hoje são cantadas, né? E tem uma música que o Fernandinho ele emendou uma outra música muito conhecida, né? No meio evangélico, no gospel, né? Que é aquela música tudo entregarei, tudo deixarei, sim, por ti, Jesus, meu mestre, tudo entregarei. E aí depois que o Fernandinho gravou essa música, a gente cantava nos cultos, né? De repente aconteceu uma multiplicação, mas não foi como a gente planejou, né? Muitos irmãos foram para outros estados e não foi como a gente planejou. Assim como eu, só para encerrar esse ponto, tá, queridos? Tá um ponto final, né? Eu não sei se vocês aqui não participaram, mas nós tivemos a oportunidade de fazer um encontro chamado Encontro Multiplicando o Fruto Fiel. Talvez alguém aqui já fez o Fruto Fiel. Eu fiz o encontro do Fruto Fiel, eu fiz o encontro do Consolidando o Fruto Fiel e eu fiz o encontro do Multiplicando o Fruto Fiel. E quando eu fui fazer o encontro do Multiplicando o Fruto Fiel, foi lá na cidade de Blumenau, com o apóstolo Edson, eu levei uma grande parte da minha equipe para o encontro. E aí qual que era meu entendimento? Né? Poxa, nós vamos voltar daquele encontro, todo mundo energizado, cheio de Espírito Santo, e nós vamos ganhar Nova Trento inteirinho para Jesus. É assim que eu pensei. Mas quando termina o encontro do Fruto Fiel, 50% da minha equipe de 12 me procurou, pastor, ó, Deus falou comigo, eu estou voltando para São João Batista, vou ajudar o apóstolo Luiz. Pastor, Deus falou comigo, estou voltando para São João Batista, vou ajudar o apóstolo Luiz. Pastor, Deus falou comigo, estou voltando para São João Batista, vou ajudar o apóstolo Luiz, que era o meu líder. O que eu vou fazer nessa hora? Eu não sou dono de nada, eu tive que liberar, né? E aí, a multiplicação que eu tanto sonhei não aconteceu. Né? Aconteceu para o meu líder, né? Mas quem é o dono de todas as coisas, né? E aí, nessa ocasião, a palavra que Deus me deu, né? Deus sempre me dá uma palavra para me consolar, né? Aí Deus me deu aquela palavra, 1 Coríntios, né? Em Romanos, né? Que diz, né? Se as primícias forem santas, toda a massa será santa, né? E na Bíblia, a primícia ela entrega para o sacerdote. Quem era o meu sacerdote? Era o apóstolo Luiz Carlos. Então Deus fez eu pegar as minhas primícias, a minha primeira geração de 12, e primiciar no meu líder. Então, Deus sabe o que faz, né? Então é isso aí. Então vamos lá. A conquista, 2.3. A conquista da multiplicação vem quando os 12 trabalham em unidade. A conquista da multiplicação vem
quando os 12 trabalham em unidade. Sem uma atitude coletiva, não haverá uma conquista coletiva. Numa equipe em que há 12 integrantes, é necessário que todos tenham êxito, mesmo em meio aos diferentes níveis de caminhada. É preciso haver uma preocupação de todos os membros da equipe com o êxito um do outro, possibilitando a todos a oportunidade de compartilharem e se ajudarem. Numa equipe, né, querido? Todo mundo que tem que se ajudar. Um compartilha com o outro, como na igreja primitiva, né? Um compartilha com o outro nas suas necessidades, um socorre o outro, um ajuda o outro. Igreja é família, né? Igreja é a nossa segunda família, a família de Deus. Então aqui não pode haver panelinhas, né? Todo mundo tem que pegar junto, um ajudar o outro, para que a visão de Deus possa ser concluída. Então, quando há essa unidade, né, tudo se torna mais fácil, né? Será facilmente garantida a possibilidade de todos os integrantes da equipe alcançarem o êxito pretendido. Quando a igreja se une, né, quando a equipe de 12 se une, todos com um só foco, numa só numa só visão, não tem como errar. Como dizia lá em Nova Trento, né? Não tem errada. Não tem errada. Né? Vai dar certo. 2.4. Um exemplo de multiplicação. Queremos começar este ponto dizendo que esta é apenas uma sugestão de calendário de multiplicação. Então, preste atenção. O que a gente vai começar a ver daqui para frente é uma sugestão de calendário de multiplicação. Não é que é uma regra, né? Não é uma regra, é uma sugestão. Sabemos que cada igreja e cada líder tem a sua realidade, né? Cada líder tem uma visão, uma realidade particular. Normalmente, né, tem um pastor que escreveu um livro que se tornou famoso no mundo todo, né? O Rick Warren. Ele escreveu a Igreja com Propósito, né? E segundo Rick Warren, né, se você pedir a Deus, Deus dá algo específico para cada cidade. Né? Então, Deus pode colocar no coração do líder algo específico para cada geografia. Né? Por isso que o apóstolo René colocou aqui, né, que o que a gente vai aprender daqui para frente é uma sugestão. Por que é uma sugestão? Porque cada líder, cada igreja tem a sua realidade. Então, eu vou aplicar a visão do modelo dos 12, né, que é formar os 12 discípulos, como Jesus fez, mas sem descartar a realidade da minha geografia. Então, eu tenho que ter esse entendimento, né? Porque, por exemplo, a realidade de Manaus não é a mesma realidade de Canelinha, que não é a mesma de Nova Trento. Então, se eu quiser fazer tudo igualzinho como é feito lá em Manaus, pode não dar certo aqui em Canelinha. Então, eu tenho que pegar a essência da visão e aplicar dentro da minha realidade. Está dando para entender? Aí a coisa funciona. Por que para alguns não funcionou a visão do modelo dos 12? Porque muitos tentaram pegar exatamente como estava sendo feito em Manaus e colocar igualzinho para a sua geografia. E aí não deu certo. O que é isso? Falta de intimidade com o Espírito Santo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter intimidade com o Espírito Santo. O Espírito Santo vai me dar uma visão clara para a minha geografia, para a minha realidade. Eu vou pegar esse modelo M12 e eu vou aplicar dentro da minha realidade, entendeu? A coisa vai explodir. Então, para isso, quando tem um líder de oração, não tem erro. O problema é quando o líder não ora. Quando o líder não ora, não tem intimidade com o Espírito Santo, aí a confusão está feita. Mas quando o líder tem intimidade, não tem erro. Porque o Espírito Santo é que comanda tudo. Né? Eu só preciso permitir que ele me use, que ele faça através de mim. Né? Porque a obra é dele. A obra é feita pelo Espírito. Quando o homem de Deus, ele tenta fazer a obra de Deus na força do braço,
ele estraga tudo. Porque aí não é mais Deus agindo, é o homem na força do braço dele. Aí ele consegue estragar tudo. Agora, quando esse homem reconhece que ele é só barro e que quem faz tudo é o Espírito Santo e ele se submete e ele tem uma vida de oração sempre pedindo, Espírito Santo, usa-me, é contigo a coisa. Não tem erro, querido, não tem erro. Amém? Como dizia pastor Mike Murdock, né, pastor americano que fundou o Wisdom Center, né, que é um instituto de sabedoria, ficou conhecido em vários lugares do mundo. Ele é vivo ainda, né, pastor Mike Murdock. E, numa das mensagens dele que eu tive a oportunidade de ouvir, ele falou o seguinte, né, tudo que o ser humano precisa durante toda a sua vida é uma única coisa: aprender a ouvir a voz do Espírito Santo e obedecer. Só isso. Só ouvir e obedecer. Quem governa tudo é o Espírito Santo. Se eu aprender a ouvir a voz dele e botar em prática, acabou, fechou. Simples assim. Então, não queremos, né? Não queremos impor, mas sugerir, né? O apóstolo colocou aqui, né? Não queremos impor, mas apenas sugerir, dar uma sugestão. Queremos lembrar também que este exemplo parte da realidade de um líder que já tem os seus 12 levantados e efetuará uma multiplicação com o gerenciamento de sua equipe. Então a gente vai ver aqui um caso, um case de sucesso, como costuma dizer, aqui de alguém que já levantou a equipe de 12. Então, para quem ainda não levantou a equipe de 12, vai precisar levantar. Mas aqui a gente vai ver um exemplo de quem já levantou. Em janeiro, aqui não marca o ano, tá? Mas em janeiro, o líder de M12 recebeu a meta de levantar até dezembro, aí não importa o ano, né? Um determinado líder recebeu a meta de levantar até dezembro do corrente ano 72 células. Para nós aqui é um absurdo, né? Mas na realidade de Manaus, por exemplo, né? Não sei se aqui é o caso de Manaus, mas é bem tranquilo, né? É uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes, né? Bem diferente da realidade daqui. Então, esse líder recebeu a meta de levantar de janeiro a dezembro 72 células, 72 pequenos grupos, né? Ou grupos familiares, o que equivale a metade de sua segunda geração de 12. Devemos lembrar que meta, num sentido restrito, representa ou significa a mesma coisa que sonho ou visão. No sentido restrito, meta pode ser compreendido também como sonho ou visão. As palavras estão conectadas entre elas, né? Então, depois que a visão já está clara na mente do líder, o próximo passo é proclamar isso com os discípulos. Sugerimos que depois de um tempo de jejum e oração, você ministre ao coração da equipe modelo acerca de como Deus tem em seu coração o desejo que alcancemos esta meta. Faça-os sonhar os sonhos de Deus. Em seguida, proclame a meta de maneira visível, com cartazes, estandartes e tudo que for possível dentro da sua realidade. Então imagina, você está formando a tua equipe de 12, você vai lá, faz cartaz, faz um estandarte, né? Um tipo de um cartaz mais bem elaborado, né? A Bíblia diz em Abacuque, né? Escreve a visão, para que aqueles que passem até correndo possam ler, né? Então, essa questão de fazer cartaz, estandarte, está ligado a isso, né? De você botar no papel a visão que vem a partir do líder para transmitir isso de uma maneira que comunique com mais facilidade, né? Que nem, por exemplo, aqui nós temos na lateral, né, os 4 pilares, na lateral da igreja, né, do templo, os 4 pilares da visão: ganhar, consolidar, discipular e enviar. E nós temos aqui na parede principal, né, do púlpito, né,
o tema do ano, né? Que foi o tema da festa dos tabernáculos, né? Jesus, o rei de toda a terra. Então essas imagens, elas comunicam. Toda vez que você entra aqui na igreja e você se depara com essas imagens, ela comunica, né? E você já sabe o que ela está querendo dizer, né? Então isso ajuda, né? Facilita na comunicação da visão. Tudo isso dentro da realidade de cada um, de cada cidade, de cada geografia, de cada ministério. Essa é uma proclamação no reino do Espírito, com testemunhas aqui na terra. Faça com que seus líderes se envolvam nisso, tomando para si a responsabilidade dessa multiplicação na medida da capacidade de cada um. Peça a eles que coloquem cartazes em lugares estratégicos, a fim de terem o alvo sempre à vista, e assim permaneça vivo na memória. Fale sobre esse processo pelo menos em 2 reuniões. Em todas as outras, sempre reforce as metas, né? Aqui, amados, lembrando que vocês estão numa escola de líderes e o conteúdo que vocês estão recebendo aqui é uma preparação para quando vocês estiverem formando a equipe de vocês, entendeu? Então isso aqui já é algo lá para o futuro. Alguns aqui ainda não tem nem a sua célula ainda, né? Mas lá no futuro, depois que você tiver a célula, a visão é alcançar 12. Né? Começa com 1, começa com meu vizinho, colega de trabalho. Alguém tem que começar com 1. Né? A minha primeira alma. Todo mundo passa pela primeira alma. Só que o foco, a meta, 12. E aí, a partir do momento que você conseguir estar formando a sua equipe, aí você vai trabalhar essa lição que a gente está aprendendo aqui hoje. Tá entendendo? Enquanto você não tem equipe ainda, você não consegue botar isso aqui em prática. Agora, no caso dos meus pais, já pode botar em prática. Né? Por quê? Porque já tem a equipe. Né? Citando como exemplo aqui, eu soube que o Ministério de Jovens fez um trabalho bem bacana, não sei se foi esse final de semana, e eles também foram para as ruas, né? E fizeram cartazes e tal, penduraram na... Eles fizeram um vídeo rolando, fazendo no post, deu 3 mil visualizações. 3 milhões. 3 milhões. 3 milhões de visualização. 3 milhões. Olha só. Visualização. Viralizou, né? Tipo assim, em menos de 24 horas ganhou 1 milhão de visualização, depois foi para 2 e hoje de manhã bateu 3 milhões. E aí agora eles desativaram os comentários, né? Porque estava dando muito, como se diz, tipo, mas eu acho isso, eu acho aquilo, tipo, sempre tem, um debate, né? Aí eles pegaram e desativaram. Mas bastante comentário, testemunho, assim, que através daquele vídeo Deus falou com a pessoa e tal. Embora nessa parte aqui da apostila que a gente está estudando, não está aqui mencionado a estratégia da tecnologia, porque quando essas apostilas foram escritas, a gente não estava vivendo esse momento que a gente está vivendo hoje. Hoje nós sabemos que a mídia digital, né, Facebook, WhatsApp, Instagram, o Twitter, né, ela hoje, quando ela é bem utilizada, ela é poderosíssima. Né? Eu tenho batido na tecla aqui com a minha mãe, né, tentando convencer ela a filmar os cultos, né, mas isso só o Espírito Santo para convencer. Né? Mas é poderoso, a ferramenta digital hoje ela é poderosa. Né? Ela pode acelerar todas essas estratégias que a gente está compartilhando aqui, tudo isso pode ser acelerado. Né? E eu creio que muitas almas podem ser salvas também através da mídia digital. Então, imagina aqui, uma igreja pode se considerar pequena, de uma cidade pequena, fez um vídeo, um trabalho de jovens ao ar livre, filmaram alguns cartazes, né, que foi colocado no poste, né, e alcançaram 3 milhões de visualização. Isso pode considerar um milagre, né? E os seguidores da página do Impacto, né, dos jovens, tinha 420, eu acho, agora está em 5 mil e pouco, já não aumentou. Não, está em 7. Em 7? 7 mil seguidores a mais na página? 7 mil seguidores a mais na página. Olha só. Claro que a gente acredita que tem a mão de Deus nisso aí também, né? Foi um vídeo que foi feito assim mais para local aqui, sabe? Não para o intuito de evangelizar, claro, e mostrar que no posto da cidade vai ter recado.
E aí... Nós estamos entendendo como essa estratégia aí, ela está ligada ao que a gente está falando aqui? Sim, Né? Porque o que está falando aqui? Cartazes, né? Estandartes, né? Então o que eles fizeram? Os jovens pegaram imagens com uma sequência, colocaram num poste, montaram um vídeo muito bem elaborado, aquela mocinha que está comandando ali a fera, né? E deu o resultado que deu, né? Então isso são estratégias que Deus dá, né? Quem tem intimidade com o Espírito Santo, quem ora, quem busca, é Deus, a criatividade de Deus é ilimitada. Não há limite para Deus, né? Deus pode dar. Até hoje como é que é o coordenador dos jovens nacional? É o genro o Elcio Maia. Ele compartilhou no status do Instagram dele o vídeo. Compartilhou no status dele? Hoje. Olha só que benção. É o Elcio Maia. Se vocês lembrarem nas suas orações, né, esteja orando, né, pela família, dele, né, ele perdeu o pai dele na semana passada, pelo que eu percebi foi assassinato. Né? Então lembre-se dele nas suas orações, né, a apóstola Larissa Terranova, né, esposa dele, pastora Larissa Terranova, porque realmente eu imagino que não é nada fácil, né? Perder um pai. Eu conversei com Deus essa semana, né? Eu não me julgo preparado para perder meu pai, né? Não quero pensar nisso agora, né? E imagina de uma situação trágica assim, né? Então que Deus realmente... Eu mandei uma mensagem para ele no particular, escrevi lá no Instagram também, pedindo que o Espírito Santo realmente possa trazer conforto, né? Porque por mais que a gente seja forte, eu creio que deve ser uma dor muito difícil, né? Lidar com a perda de um pai, e principalmente nessa circunstância, né? Então vamos indo para o final. No próximo passo, então a gente já vê aqui que a utilização de cartazes, né? Banners, estandartes, isso ajuda, né? Cumprir o que diz a palavra, né? Escrever a visão, né? Botar no papel mesmo para as pessoas verem, né? Aquilo que a gente quer comunicar. No próximo passo, além de dizer, aqui a gente falou sobre a parte de falar sobre o processo, né? Pelo menos em 2 reuniões, em todas e nas outras reuniões sempre reforçar as metas. A visão que Deus dá para o líder, ela precisa ser repetida inúmeras vezes, porque o ser humano ele esquece das coisas. Então o líder ele tem que estar sempre repetindo, até inculcar a visão na mente do discípulo. E vocês que vão ser líder de célula vão ter que fazer o mesmo. O líder de 12 vai ter que fazer o mesmo, para que o discípulo faça o mesmo com a equipe dele, e assim vai. Isso é uma repetição contínua, né? Porque o ser humano, quantas coisas aqui que a gente já ouviu nos cultos, nas células, aqui na escola de líderes, alguns assuntos são repetitivos. Por quê? Porque tem coisas na palavra de Deus que a gente vai repetir até a volta de Jesus. Nós temos essa necessidade. De tempos em tempos, o assunto do perdão, de tempos em tempos vem à tona. Por quê? Porque na caminhada, a pessoa que você perdoou ano passado já foi, mas agora vem os novos desafios. E você vai ter que perdoar de novo. Né? E ano que vem vai ter um novo, que você vai ter que perdoar de novo. E assim, por isso que Deus, de tempos em tempos, ele repete o mesmo assunto. Né? Por quê? Porque vem situações novas. Né? Então, no próximo passo, além de dizer à sua equipe o que fazer, diga também como fazer. Né? A gente tem que ensinar como fazer. E de preferência o líder às vezes tem que ir junto, né? Para ensinar como fazer, tem que andar no caminho, é que nem ensinar filho, né? Ensina a criança no caminho em que deve andar. Como é que eu ensino no caminho? Fazendo junto. Né? Não é só falar, o líder tem que estar junto. Pegar na mão e fazer, né? Apresente direções claras de como cumprir essas metas. O discípulo tem que saber como é que eu vou chegar lá. Qual que é a estratégia? Quais são o passo a passo? Tem que apresentar para ele direções claras para que ele possa alcançar o propósito que o líder está confiando a ele. Deixe claro que a missão está relacionada com a estratégia ou plano de ação que a equipe desenvolverá. Organize um calendário de atividades de maneira tal que no início do ano você já tenha as alternativas para cumprir a sua estratégia. De janeiro a dezembro
é possível estabelecer um calendário de atividades que lhe permitirá ter em dezembro a sua meta cumprida. Então, amados, aqui basicamente é o seguinte, né? Você chegou no mês de janeiro, aqui dentro da realidade desse case de sucesso aqui que a gente estudou, né? No mês de janeiro você determinou que até dezembro você quer atingir 72 células, correto? Então, vamos fazer aqui um cálculozinho matemático. 72 células dividido por 12, nós temos 12 meses no ano. Então, em se tratando de meta, a cada mês teria que se alcançar 6 células novas, para poder chegar em dezembro, alcançar 72 células, correto? Então, em janeiro, em dezembro do ano anterior, o líder já tem que reunir com a equipe dele e já montar a estratégia para janeiro do ano que vai começar, ele já tem um planejamento para alcançar 6 células. Está dando para entender? E aí ele vai bolar estratégias. Vamos pegar aqui estratégias, vamos fazer ar livre, campo de futebol, célula, visita ao hospital, visita ao orfanato, trabalho com moradores de rua, sei lá. Inúmeras estratégias vão para alcançar as 6 células. E já, quando chegar em janeiro, planejar o ano todo, para que cada mês se alcance as 6 células, tá entendendo? Se cada mês alcançar as 6 células, quando chegar em dezembro, fechou as 72. Só que isso tudo tem que estar sendo documentado e planejado de uma forma que o discípulo ele saiba o que fazer. O que eu vou fazer hoje? Minha tarefa da semana para contribuir para chegar no final do mês chegar a 6 células. Para nós aqui parece ser tudo muito distante, né? Porque são números muito diferentes da realidade que a gente vive. Mas é possível. A gente pode pegar esse exemplo aqui, trazer para a nossa realidade, com números menores, mas que sejam possíveis de ser alcançados. Né? Então aqui a gente já tem uma noção de como fazer. Ok? Então, vamos supor aqui dentro da nossa realidade, se é possível alcançar 12 células até dezembro, então quantas células eu tenho que ganhar por mês? Uma. Então se eu fazer um planejamento para cada mês eu conseguir multiplicar e alcançar uma célula, quando chegar final de dezembro eu vou ter 12 células novas. Então, é questão de ver a realidade da geografia que eu estou, até quanto que eu vou dar conta, que o Ministério tem condições de dar conta. Não, eu creio que aqui nós conseguimos chegar em 20, então faz o planejamento, em dezembro já, reúne a liderança, ou no mais tardar comecinho do ano, né, e já planeja o ano todo, né, para que alcance o resultado desejado. Conclusão. Se quisermos ter uma multiplicação modelo, precisamos ter uma equipe modelo que compreenda bem a realidade e que precisa interagir entre si, buscando sempre o cumprimento da missão para a qual foi chamada. Além disso, é necessário compreender a importância de sermos unidade, né? Mesmo em meio às nossas diferenças. Né? Temos as nossas diferenças, somos diferentes uns dos outros, mas o foco é um só. Qual que é o nosso foco? Fazer o nome de Jesus o nome mais conhecido do planeta. Levar o amor de Deus, levar o amor de Cristo a todos, a fim de que todos sejam alcançados por esse amor, impactados por esse amor e se convertam ao nosso Jesus maravilhoso, o amado das nossas almas. Amém? Finalmente, precisamos ter um alvo em comum, a fim de não nos deixarmos vencer pelas barreiras que nos são impostas. Chegando a esse entendimento, teremos uma multiplicação modelo, pois saberemos a importância de ter claramente definidos no coração do líder e na equipe os princípios de visão e missão. Não podemos multiplicar qualquer coisa e de qualquer forma. Não devemos multiplicar de forma desorganizada. Devemos olhar o exemplo de Jesus, pois ele foi e é o discipulador maior. Né? Nossa maior referência
sempre foi e sempre será Jesus Cristo, né? O Rei de toda a terra. Se tivermos esses princípios implantados em nós, certamente teremos uma multiplicação de muito êxito. Amém? O segredo é copiar Jesus, né? Se eu copiar o que Jesus ensinou, eu vou ficar parecido com ele. E se eu ficar parecido com ele, eu vou me tornar uma referência. E certamente a minha equipe vai ser uma equipe modelo, porque primeiramente eu, líder, estou sendo modelo. Eu só vou conseguir formar uma equipe modelo, uma equipe referencial, se em primeiro lugar eu me tornar um referencial. Amém? Essa multiplicação vem através do modelo do líder imitando, seguindo os passos de Jesus. Glórias a Jesus. Encerramos então a apostila módulo 2. Vou dar um aplauso ao Senhor Jesus. Uhul! Obrigado, Jesus. Aleluia. Vamos ficar de pé, né? Vamos então estar agradecendo a Deus aí. Pode ser tu mesmo, Marcelo, está mais pertinho aí. Faz uma oração aí agradecendo a Deus por esse tempo, né? Senhor, meu Deus e meu Pai, nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, para agradecer por mais esse momento aqui, Senhor, aprendendo mais a Tua palavra, Senhor. Eu também agradecer pela vida do pastor Christian, que se dispôs a toda quinta-feira estar aqui ensinando, passando o conhecimento que ele tem, Senhor. Usa a vida dele, Senhor. Abençoa a vida de cada um aqui, que dê um retorno para casa abençoando, debaixo das Tuas mãos santas e poderosas. Pedimos em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, Jesus.